Olá pessoal, meu nome é Gustavo Holanda, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostaria muito de agradecer aos organizadores deste brilhante evento que vem aí antecipando a nossa lembrança do dia 2 de abril. Eu sou pediatra formado na Universidade Federal da Paraíba e fiz minha residência em neuropediatria na Universidade de Pernambuco. Hoje atuo em Recife, com consultórios particulares e em Caruaru. E foi me passado a tarefa de falar para vocês um pouco da história do autismo, esse tema pelo qual me interesso tanto e cujo estudo de sua história nos traz mais vislumbres, mais insights e mais ideias. Essa aula é gravada, mas eu ficaria muito contente de responder a todos, caso queiram mandar alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, no meu e-mail, que está aí no rodapé do slide, ou lá no meu Instagram, @gnholanda. Então, como já falei, eu vou falar sobre o autismo ao longo da história, ao longo dessa evolução. E por que esse tema nos desperta tanta curiosidade? Bem, é muito comum no consultório, ao dar o diagnóstico de uma criança com autismo, a família nos perguntar como é que isso surgiu. Muitas vezes os mais velhos, os avós ou os tios mais velhos que acompanham a criança nos falam que nunca escutaram essa história. Afinal, o autismo é uma coisa nova, estamos vivendo uma epidemia do autismo. Isso tudo porque os índices a cada dia aumentam, os índices de prevalência. Claro que os primeiros estudos mostravam a prevalência de uma criança no meio de milhares, mas hoje a gente vê, pelo menos nas pesquisas feitas em países que cuidam dessa estatística, como os Estados Unidos, que os índices de prevalência realmente estão aumentando, chegando a triplicar no espaço de 2014 até 2020, onde a gente vê que em 2014 era de uma criança a cada 166 e em 2020 uma criança a cada 54 crianças. Então assusta, né? Mas eu asseguro a vocês que o autismo de forma alguma é uma coisa nova, não é uma condição nova. Na verdade, durante toda a nossa evolução, o autismo nos acompanhou. Desde o Homo habilis, há cerca de 2.400.000 anos, até sua evolução, que sabemos não ter sido linear, para o Homo erectus, de 1.800.000 anos, até o Homo sapiens arcaico, aí, que basicamente são os nossos antecessores em linha reta, surgidos há 350.000 anos. Não é de se estranhar ou não é nada esquisito cogitar que o autismo sim estava presente nessas populações de hominídeos primitivos. Mas por quê? Porque o autismo é muito relacionado às nossas capacidades de comunicação, de associação, herdado por genes passados de geração em geração. E esses genes vieram como bônus cognitivos, mas nos trouxeram uma predisposição aos transtornos mentais. Não só nas comunidades de Homo sapiens primitivas, mas de Homo sapiens sapiens, e também herdamos um pouquinho, até 6% da herança do Homo neandertaliensis, ou homem de Neandertal, que era uma espécie hominídea que vivia na Europa, no continente europeu. Então, sabemos que descendentes de europeus têm em sua carga genética 6% de herança neandertal, que eram comunidades humanas que não tinham muitos indivíduos, um pouco mais isoladas ou solitárias, com a comunicação, sabemos, não tão desenvolvida quanto o do Homo sapiens. Então,
Então, o Neandertal aí tinha um pezinho aí de deficiências em interação social e deficiências de linguagem, comparando as populações de Homo sapiens que prevaleceram, ficando o homem de Neandertal extinto. Era comum, como eu já falei para vocês, não é difícil se pensar que as crianças com autismo, as crianças naquela época, por uma necessidade de sobrevivência, né, porque éramos coletores e caçadores, nômades, tínhamos necessidade de se mudar. Então, aquelas crianças que não apresentavam linguagem ou não apresentavam interesse em socializar-se eram deixadas para trás, eram indesejadas. Então, eram submetidas ao infanticídio, que é uma prática que até hoje perdura. Não achem estranho a morte de crianças por alguma deficiência ou realmente tentando se simular uma eutanásia, ou por abandono, ou por negligência. Eu acho que alguns dos colegas que vão falar aqui já perderam pacientes que caíram na piscina, que atravessaram a rua, né? Por alguma negligência essa criança faleceu. A gente não sabe o quanto aquele pai estava ali transtornado ou que Deus não permita, desejoso de se livrar da criança, mas isso aconteceu durante toda a história da humanidade. A gente não pode querer ofuscar que isso realmente acontecia. Muitas vezes era romanceada ou encoberto por alguma história ou conto de fadas. Então, o infanticídio era uma prática não desejada, mas que perdura até hoje por causa da necessidade de adaptação rápida ao ambiente. Então, uma pessoa com autismo tem alguma dificuldade. Imagine só, há cerca de 100 mil anos atrás, o quanto era perigoso se manter uma pessoa que não estava adaptada a esse ambiente, que mudava tão rapidamente, que tinha predadores, que deixava toda a comunidade vulnerável. Isso veio mudando de 12 mil anos para cá, com o surgimento da agricultura, da pecuária, o surgimento das grandes cidades que permitiam que passássemos de comunidades nômades a sedentários e uma rede de assistência maior a essas famílias que tinham crianças ou que tinham pessoas com deficiências e precisavam sobreviver. Nesse cenário, os autistas de alta funcionalidade eram poupados e até desejados por suas habilidades de memória, de cálculo, de computação. Eram realmente pessoas que tinham grande interesse por um determinado assunto. Então, era como se fossem verdadeiras enciclopédias, como vemos algumas crianças com essas habilidades de hipermnese ou hiperlexia. O grande interesse começam a guardar algumas informações e que podem ser acessadas ali por aquela comunidade que desejava preservar a pessoa com autismo. Então, nesse contexto de infanticídio, das perdas das crianças indesejadas, surgiam os mitos dos garotos selvagens, dos meninos lobo, dos meninos criados por macacos, não tão próximos do que a gente conhece como Mowgli ou Tarzan da Disney. Nada a ver. Então, um dos mais conhecidos é o do Vitor de Aveyron. Aveyron é uma cidade próxima ali aos Montes Pirineus, na França, que tem uma grande floresta. E essa criança foi encontrada por caçadores do ano de 1789. Era dito como um menino muito agressivo, que não se comunicava verbalmente. A alimentação era preferencialmente ou restrita a pão e água. Aí nós vimos aí uma característica de grande seletividade alimentar. Os caçadores, quando o encontraram, ele estava nu, coberto de hematomas, então tinha sido uma criança agredida, com muitas escoriações e com uma grande cicatriz no pescoço, ou por uma tentativa de enforcamento ou por uma tentativa de degola. Não se sabe há quanto tempo Victor estava vagando pelas florestas de Aveyron. 3 dias,
2 dias, uma semana, como se pensa que esses garotos selvagens crescem com as feras, né? Naquela época se cogitou que ele ali foi deixado bebê e assim se desenvolveu até ser encontrado. Mas claro, hoje sabemos que não se trata disso. No entanto, Vitor foi deixado a cargo, foi acolhido por um médico educador conhecido como Jean-Marc Itard. Hoje em dia, muitas escolas recebem o nome de Itard. E o trabalho de Itard depois chegou às mãos da doutora Montessori, um nome muito conhecido no meio das mães, no meio pedagógico, pelo trabalho montessoriano. Mas Itard tentou reabilitar Vitor, lançando as bases de muitos processos que hoje conhecemos, como o TEACH, o PECS. Vitor chegou inclusive a escrever, a se comunicar, falando o que desejava, o que sentia. Aqui nós temos uma foto do Vitor. Vocês podem ver aí abaixo do pescoço dele uma marca, aquela marca da tentativa de degola ou estrangulamento. E também, alguns anos depois, surgiu também o mito do Kaspar Hauser, que foi um jovem deixado na porta de um alto oficial da guarda prussiana aos 13 anos, com um pequeno bilhete, dizendo que aquele jovem tinha crescido na escuridão, possivelmente numa caverna ou no porão, se alimentava apenas de pão e água, novamente a seletividade, e foi deixado ali à frente da casa daquele soldado, daquele oficial da guarda prussiana, para ser educado. E Kaspar Hauser foi educado, se revelou um virtuoso no piano, fez concertos por toda a Europa, seu nome chegou a ser muito falado, e da mesma forma que apareceu, desapareceu. Ninguém sabe por onde o Kaspar Hauser se meteu, como é que ele findou, como é que ele morreu, e isso virou um filme. Ambos os personagens que eu falei, tanto Victor e Aveyron como Kaspar Hauser, faz parte de 2 filmes. O Garoto Selvagem, que fala do Victor, e o Enigma de Kaspar Hauser, do Werner Herzog. Ambos os filmes vocês podem encontrar pela internet, nos serviços de streaming, aí tem para ser alugados ou comprados. Então, como eu falei, mito de garoto selvagem, que desde bebê era criado por feras, somente no Mowgli, somente no Tarzan. Na verdade, o que sabemos é que essas crianças passavam poucos dias e rapidamente se deterioravam, Apareciam sujas, machucadas, esfomeadas, numa condição de sermos criados por animais e desenvolvermos ou termos todo o nosso potencial desenvolvido, tal como o Tarzan, que criado por macacos virou um lord inglês, Ou então o Mowgli, que criado por lobos virou um líder ali dos animais, derrotando o tigre, se comunicando com as panteras e os ursos. Isso aí realmente não existiu, é fictício. Na verdade, tanto Mowgli como Tarzan era para provar a superioridade do homem branco em relação aos homens que habitavam, as comunidades humanas que habitavam as colônias da Índia e da África. Mas temos aí retratos recentes, de menos de 3 décadas, menos de 4 décadas, de crianças que foram encontradas machucadas, mal vestidas, arranhadas, famintas, em diversos cenários. Tem um trabalho fotográfico muito interessante da artista Julia Fullerton Batten, vocês podem até pesquisar na internet, o Feral Children, as crianças fera, que ela tentou reconstituir histórias de algumas dessas crianças, como o Chandel, na Índia, que foi encontrado em florestas indianas, cujo habitat era de lobos, em 1972, uma criança que tinha uma postura encurvada, estava faminta, suja, maltrapilha. Então ali foi uma criança realmente abandonada à sorte.
Ou o caso do Sujit Kumar, uma criança das ilhas Fiji, que era conhecido também como criança galinha, que foi encontrado num galinheiro abandonado com poucas aves e só cacarejava, ou piava, ou de certa forma tinha estereotipias semelhantes ao bater de asas. O caso da Oshana Malaya, encontrado em 1991 na Ucrânia, num canil abandonado, no meio dos cães, ali misturadas com os dejetos dos cães, se alimentando do que os cães estavam comendo, somente rosnava, mordia, estava mordida também. A conheciam porque os pais, costumeiros usuários de droga, frequentavam aqueles becos e aí depois que os pais desapareceram, talvez mortos por overdose ou assassinados, a criança foi encontrada nesse canil. E o Prava, que foi deixado sozinho no apartamento cheio de gaiolas, conhecido também como o garoto passarinho, que só assoviava naquela época e olhava fixamente para os passarinhos e se alimentava das sementes deixadas para que esses pássaros pudessem sobreviver a alguns dias. Então, temos esses relatos aí, tanto mitológicos, como históricos, como jornalísticos, e alguns relatos de contos de fadas, então não é difícil perceber que a história do João e Maria, deixados ali na floresta, com o pão, fazendo um caminho de migalhas de pão, eram histórias de crianças indesejadas, ou o pequeno polegar também abandonado na floresta. E temos em diversas culturas entidades que recolhiam essas crianças, ou para criar, ou para morte, né? Então, na cultura latina, temos aí a bruxa da Casa de Doces. Na cultura anglófona, temos a Lady Ambrosia. No México, temos a figura da La Llorona, que é uma mãe que perdeu seu filho e procura filho de outras pessoas para cuidar. E também temos relatos ao longo da história, desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, como o caso do irmão Junípero, ou São Junípero, um santo, que foi um dos primeiros confrades a seguir São Francisco de Assis, nos anos 1200, ali no século XII, século XIII. Temos também São Basílio, que era um sapateiro na Rússia, frequentemente encontrado nu nas ruas de São Petersburgo, durante o forte inverno, sem aparentemente se sentir incômodo com aquele frio, e balbuciando palavras incompreensíveis. Isso aí, São Basílio teve a morte no ano de 1469, dá o nome a uma das principais igrejas da Rússia e causava grande medo ao czar Ivan o Terrível, que achava que Basílio poderia ler seus pensamentos. Na verdade, dizem que Basílio era a única pessoa a quem o czar temia. Então, esses loucos por Cristo, que é uma palavra usada na religião, né, daqueles que abandonam tudo para viver a espiritualidade, ou na igreja ortodoxa russa são os Yurodivy, os loucos por Cristo, que têm uma ascese radical, vivem no estoicismo alucinado, né? Deixam tudo realmente para se santificar. São bem conhecidos. A igreja ortodoxa russa, na verdade, conhece mais de 35 desses ascetas radicais, entre eles São Basílio e São João de Moscou, descrito como um jovem que vestia correntes pesadas com cruzes de metal e em sua cabeça carregava um pesado chapéu de ferro. Olha aí. Quem não conhece uma criança que precisa de pressão para se sentir mais confortável.
Uma criança com autismo, que tem esse transtorno sensorial, que precisa de peso sobre si. Então, o comportamento de São João de Moscou, ou João o Louco de Cristo, também como era conhecido, nos faz lembrar alguns comportamentos de pessoas com autismo, né? Que tem um transtorno sensorial, de busca tátil, de pressão. E São João de Moscou, São João o Louco, andava descalço, quase nu, mesmo no mais rigoroso frio. Ou seja, não tinha aquele incômodo, aquela sensibilidade que temos ao frio. E está aí uma gravura tanto de São Basílio e São João de Moscou, uma representação de uma gravura da Igreja Ortodoxa Russa. Outros relatos também conhecidos e que faz parte de um livro da doutora Uta Frith é o relato do Hugh Blair de Borg, que era um lord inglês do condado de Borg, que viveu no século XVIII. E nós temos a descrição dos seus comportamentos. Por quê? Hugh era o irmão mais velho de um senhor de terras, de posses, que faleceu, deixando tudo para a viúva, e a mãe, ao se ver velha, antecipou a herança para Hugh, que tinha um outro irmão colado a ele e duas irmãs mulheres que não tinham direito à herança. Ou seja, Hugh tinha direito à herança, mas o seu irmão julgava que ele não saberia administrar e entrou com um processo contra o irmão, para torná-lo inválido, deficiente. E aí, na Inglaterra, como já havia um sistema jurídico bem robusto, bem desenvolvido, os autos constam o que o irmão alegava, que o que fazia, que invalidava seu comportamento para herdar todas as posses do pai, todas as posses da família. Então, o irmão de Hugh dizia que ele colecionava penas de pássaros, pedaços de tecidos, usava as mesmas peças de roupa que, quando ficavam velhas, ele consertava, costurando remendos de tecido novo roubado de outras pessoas, sem o conhecimento dessas pessoas. Então, entrava nas casas alheias e roubava pedaços de tecido, não roubava a peça toda, roubava só um pedaço da peça. Hugh tinha interesses por funerais e frequentava esses funerais mesmo sem conhecer o falecido. Olha que coisa curiosa. Mantinha os objetos compulsivamente na mesma ordem, enfileirando-os, ou alinhando-os, ou empilhando-os. Fazia visitas inesperadas a outras pessoas, afinal ele era o dono da terra, né? Então ele se sentia no direito de, a qualquer momento, bater na porta de um dos seus vassalos, ignorava as dicas sociais quando não estava sendo desejado, copiava as saudações, mas nunca as evidenciava. Então, se alguém o cumprimentava, olá, senhor, como vai? Ele só ecolaricamente respondia, olá, senhor, como vai? Hugh também socializava com aqueles servos que o insultavam, porque, afinal, ele não era muito querido. Esses servos pregavam peças no senhor, no seu senhorio, e Hugh não sabia que ele era o objeto do ridículo. Por que os servos não gostavam tanto de Hugh? Porque Hugh se admirava com pontes e diques, e de uma hora para outra ordenava que esses servos construíssem pontes e diques de pedra sobre a terra seca. Uma ponte que leva do nada a lugar algum. Não passava rio e não era um dique para represar água, só para ver a estrutura sendo construída. Hugh também era considerado intelectualmente deficiente, mas alguns ficavam impressionados com sua capacidade de memória. Ele comia sozinho, fazia questão de não se alimentar com ninguém por perto, a não ser o seu gato de estimação, que ele permitia que comesse no mesmo prato. Hugh Blair de Borg era socialmente inocente, se despiria se fosse solicitado, mesmo se tivesse público. Dormia onde desse sono, algumas vezes sozinho, num sótão gelado, ali na Inglaterra,
numa cama infestada de insetos, né, de piolhos, carrapatos, cupins, cheia de gravetos e de penas velhas. Então ele também fazia questão de sempre ir à missa, se sentar sempre no mesmo lugar, causando grandes estardalhaços se alguém já estivesse ocupando o lugar dele. E depois que se sentava, entrava em movimentos repetitivos, né? Fazia suas estereotipias. Eu estou falando já um sintoma comum no autismo porque não é difícil de imaginar que era seguramente uma pessoa com autismo. Veja, alguns desses relatos são curiosos, mas tinham desafortunados, principalmente durante a Idade Média, que devido ao seu comportamento estranho, esquisito, né, não desejado, eram torturados e queimados vivos nas fogueiras. Não estou falando aqui da fogueira da Santa Inquisição, que aí já é outro cenário, onde havia uma avaliação pelos padres. Na verdade, a Santa Inquisição permitia a ampla defesa, mas sabemos que haviam inquisições clandestinas conduzidas por outras pessoas que não tinham o mesmo cuidado e torturavam e queimavam aqueles que eram inaptos ou não estavam se aproximando do comportamento desejado. Outros não eram queimados nas fogueiras, mas eram deixados em instituições consideradas os primeiros hospícios, como o Hospício do Cairo, de Bagdá, de Londres e de Paris. O Hospício de Bedlam, ou o Hospital Real de Nossa Senhora de Belém, o Bethlehem Royal Hospital, foi fundado nos anos de 1200 e ainda hoje existe. Foi um centro de pesquisa psiquiátrica muito produtivo e se produziu muita coisa a respeito do autismo nesse local também. Mas vamos adiantar nossa história, esses 350 mil anos do Homo sapiens tem que chegar no século XX, que foi onde floresceu muitos dos conceitos utilizados hoje para dar o diagnóstico do autismo e muito do tratamento, né? Principalmente no início do século, quando Bleuler, um dos papas da psiquiatria, um dos pais da psiquiatria, começou a usar pela primeira vez esse termo para descrever processos de pensamentos em pacientes com demência, em 1906, no século passado. Em 1911, outro grande nome da psiquiatria, Eugène Bleuler, usa esse termo para se referir a algumas das características da esquizofrenia. Então, o autismo era um nome muito associado ou à demência precoce, ou à esquizofrenia. Mas quem usou primeiro o termo autismo, para se referir a comportamentos na psiquiatria da infância? Foi essa senhora, a Grunia Shukareva, ucraniana, de origem judia, que no ano de 1926, ou seja, bem antes das publicações de Kanner, bem antes das publicações de Asperger, já colocava o termo autismo na sua publicação a psicopatia esquizoide da infância. Deixa eu desligar aqui minha... Tá atrapalhando já essa senhora do Google 2 vezes. Então foi Grunia Shukareva, judia, ucraniana, na antiga Rússia, no antigo Império Russo, né, que só depois de 1917 virou ali essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que publicou pela primeira vez um artigo em alemão, não foi em russo, porque o alemão era a língua ali da psiquiatria, da psicanálise, da ciência do comportamento, que florescia
no meio da Europa, no coração da Europa, então era muito comum as publicações em alemão. Antigamente, antes disso era em francês e agora atualmente só que é publicação em inglês que se pede. Então hoje Chucareva e seus estudiosos, biógrafos de Chucareva lutam para reconhecer a primazia frente a Asperger e Kanner. Outra mulher também, psicanalista, a Melanie Klein, também usou o termo autismo, referindo-se a comportamentos da infância, para descrever o caso de uma criança que havia sido diagnosticada com demência precoce, um termo cunhado por Kraepelin, muito usado e também confundido, como já falei para vocês, com o autismo. Ainda na Europa, na Áustria e Alemanha, Áustria recém-anexada à Alemanha, Hans Asperger teve acesso e leu o artigo da doutora Chucareva. Ele foi responsável por propagar o termo autismo em 1934, diferentemente de seus antecessores que usavam para associar a sintomas da esquizofrenia ou da demência. Mas só em 1944 é que Asperger publicou um artigo robusto tratando da psicopatia autística da infância nos arquivos de psiquiatria e neurologia. Então, um ano depois da publicação do Leo Kanner. Então, esse aí é o Asperger, um doutor aparentemente simpático, conversando aí com seu paciente, que dá nome a essa síndrome de Asperger. No entanto, se viu recentemente, nos anos 2000 já, que Asperger teve sua carreira médica catapultada por simpatizar, apesar de não ser filiado ao partido nazista. Então, Asperger simpatizava, não reclamava do trabalho que tinha que fazer para outros oficiais, seguramente nazistas. Certamente foi responsável pela morte de algumas crianças, uma com certeza, uma criança que sofria de encefalopatia epilética e que ele viu que era melhor estar morta do que ser um fardo para a família. Isso aí está registrado. Em comunicações habituais do hospital, memorandos, o Asperger, sem precisar fazer, colocava Heil Hitler, que era uma saudação nazista. Outros memorandos não tinham necessidade de fazer isso, mas ele assinava dessa forma, colocava o Heil Hitler. E assim, ascendeu rapidamente na Alemanha nazista, porque realmente os oficiais não o viam como uma ameaça, e sim como um colaborador. Então, hoje, a luta no movimento do autismo é para que se desassocie o nome dele do transtorno do espectro autista mais leve e com alta função. Tá? Então, o nome Asperger não deveria ser usado. Também o nome alta função, por a falta de um termo melhor, também não precisa ser usado, né? Que é um termo muito associado ao capacitismo, um movimento mais moderno de recolocação do autismo na sociedade. Então, como eu falei, foi provado recentemente a ligação do Asperger, não era afiliado, mas tinha uma ligação ao partido nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, comemorou quando a Áustria foi associada, anexada à Alemanha, ele como austríaco, e participou no programa de eliminação de crianças com deficiências. Salvou algumas, é verdade, salvou algumas, mas ele justificava ter salvo essas porque essas sim poderiam ser enviadas e colaborar na guerra, ou seja, salvou para mandar à guerra algumas crianças que na juventude realmente enfrentaram o campo de batalha. Cruzando o Atlântico, então chegando aos Estados Unidos, né? Os termos autismo ou relacionados ao autismo vão chegar à América.
Então, muito se deve o conhecimento desse termo ao Leo Kanner, que era austríaco, mas que se refugiou nos Estados Unidos, teve que deixar a Europa para se salvar, porque era um judeu austríaco, e convidou também colaboradores, ex-colaboradores do Dr. Hans Asperger, entre eles o Georg Frankl e a Annie Weiss, para trabalhar na Universidade de Johns Hopkins. Em 1943, um ano antes do Asperger, o Leo Kanner, porque sabia desses estudos com crianças que tinham algumas diferenças de comportamento, em 1943 o Leo Kanner publicou o artigo que tem como tradução em português os distúrbios autísticos do contato afetivo. E isso passou a ser um novo quadro nosológico. Ele sim difundiu muito pelas Américas o termo autismo, publicando em inglês, né, já uma língua da moda no mundo acadêmico, visto que tanto o francês como o alemão, devido à guerra, não eram mais tão usados. Então, nesse trabalho com 11 crianças com pouco contato visual, o Leo Kanner ainda descreveu os maneirismos, as estereotipias e as ecolalias com esses termos e diagnosticou a primeira pessoa com autismo, ainda hoje viva, o Donald Triplett, que reside em Forest, nos Estados Unidos. Infelizmente, a história do autismo é cheio de heróis com pés de barro. O Leo Kanner é um deles, então o Leo Kanner também é tido como um coautor do termo mãe geladeira, junto com o psicanalista e influenciador Bruno Bettelheim. Coautor por quê? Porque ele ajudou a difundir essa ideia de que a criança tinha autismo devido ao pouco apego, pouco afeto, a pouca ligação com a mãe. Mas Kanner tentou se retratar em 1969. No entanto, ainda disse que possivelmente a mãe não ofertava o apego porque não havia reciprocidade. Então, como a criança não queria apego, a mãe não ofertava o apego. Ou seja, ele ainda pode colocar uma culpinha ali, não só na mãe, mas também na criança, o que é lamentável. Esse termo aí de mãe geladeira não existe, ainda é muito usado, infelizmente, nas rodas de psicanálise, mas a gente tem que combater para ser abolido. Eu vou falar um pouco mais do Bruno Bettelheim, que é um farsante mesmo, era um psicanalista, sequer tinha formação médica ou em saúde, na verdade era um professor de História da Arte, que por ser também austríaco e judeu, conviveu muito no início da história da psicanálise. Então, ele absorveu todos os termos cunhados por Freud, por Carl Gustav Jung, também por Melanie Klein, era um grande leitor e passou a usar esses termos na descrição do autismo e na pesquisa que ele conduzia sobre o autismo. Ele teve aval de algumas universidades, fundou uma escola ontogenética, como eu já falei, ele foi coautor, junto com Leo Kanner, do termo mãe geladeira. E, infelizmente, suas ideias ainda perpassam os terapeutas que lidam com o TEA. A psicanálise ainda é usada no Brasil. Na Argentina existe um grande número de psicanalistas. Na França, inclusive, há pouco acesso ao tratamento ABA, fazendo com que as mães viajem por quilômetros para outros países, como a Bélgica, para ter o ABA para seus filhos. Isso tudo é retratado no filme documentário da Sophie Robert, de 2011, que é o Lemur. Outro herói de pés de barro é o Bernard Himland. Herói por quê? Porque ele ajudou a criar associações para extinguir a psicanálise no autismo. Ele foi um grande combatente do Bruno Bettelheim. Era o inimigo, na verdade, o inimigo número 1.
Isso foi muito bom porque ajudou muitas famílias a tirarem o fardo da culpa. Ele uniu muitos pais que estavam em busca de uma solução para o comportamento do filho. Ele próprio tinha, sim, um filho com autismo. Isso fez com que o protagonismo dele viesse à tona. Ele tinha convicção, como hoje também acreditamos, que o autismo é um transtorno orgânico, é um transtorno neurobiológico, genético. Ele fundou com Ruth Sullivan a Sociedade de Autismo da América, uma das grandes sociedades dos Estados Unidos na década de 65, na década de 60, em 1965. Então, isso foi um ato heróico. No entanto, ele começou a partir do que hoje a gente reconhece como charlatanismo no autismo. Separou dos seus grupos originais, levantou à frente o movimento DAN, que anteriormente era até conhecido como CAN, que significa poder em inglês, né? Que é Cure Autism Now. Hoje se conhece como DAN, que é Defeat Autism Now. Partiu de curar o autismo agora para derrotar o autismo agora. Não mudou muita coisa, mas são os tratamentos muito associados à quelação, ozonioterapia, doses de multivitamínicos que não têm efeito algum, ou MMS, ou coquetéis para antiparasitários e antifúngicos. Isso aí não tem comprovação científica robusta. Pode ter um número amostral bem pequeno, mas não são tratamentos para ser indicados em consultórios médicos. Outro herói é o Dr. Ole Ivar Lovaas, psicólogo norueguês radicado nos Estados Unidos, que desenvolveu os fundamentos do ABA, da análise comportamental aplicada. Desde a década de 60, o Lovaas já era conhecido por ter bons resultados em crianças com autismo. Só parte de pés de barro porque chegou a usar, inclusive, estímulos aversivos com choque, tapas, gritos nas crianças. Isso aí existe. E ainda hoje é desenterrado essa parte aí para se opor à terapia ABA. Hoje se sabe que o estímulo positivo, os reforçadores positivos dão um enorme resultado. Não há necessidade de estímulos aversivos no ABA. E apesar de, desde a década de 60, trabalhar com a parte do behaviorismo, apenas em 88 ele publica pela Universidade da Califórnia de Los Angeles um estudo que mostra realmente os benefícios das intervenções terapêuticas intensivas, que é o tal estudo das 40 horas de ABA, pelas quais nós tanto lutamos e temos tanta dificuldade de oferecer aos nossos pacientes. Então, aí um estudo com mais de 30 anos e temos dificuldade de acessar a terapia na prática. O inimigo do Lovaas, por incrível que pareça, é o Eric Schopler, um psicólogo alemão, judeu, radicado nos Estados Unidos, que lecionou na Universidade da Carolina do Norte e que lançou os fundamentos do que hoje conhecemos como TEACH. E, paradoxalmente, apesar desses dois estudiosos se digladiarem na área acadêmica, um se opondo ao outro, hoje nós prescrevemos técnicas baseadas no TEACH e no ABA para o mesmo paciente. Também temos que levantar os nomes do Andrew Bond e Laurie Frost, que criaram o PECS, que é um sistema de comunicação aumentada por trocas de figuras. Vocês vão ter mais do TEACH e do PECS nos próximos vídeos, nas próximas palestras, tá? Só levantando o nome desses heróis. Mas também um vilão, que foi outro Andrew, que foi o Andrew Wakefield, um médico, gastroenterologista,
que já tinha patente de uma vacina, mas que levantou suspeitas em cima da vacinação tríplice viral, que é dada com um aninho, dizendo que a vacinação tríplice é a causa do autismo. Isso num estudo muito enviesado, onde ele pagava os participantes para fornecerem as informações que ele queria que fossem fornecidas. Então, esse estudo foi publicado numa revista muito prestigiosa, o The Lancet, uma revista médica de alto prestígio, de alta relevância, e obrigou, inclusive, alguns anos depois, a revista a se retratar, a se desculpar. O Andrew Wakefield perdeu sua licença médica, mas hoje ainda lidera o movimento antivacinal e que nada corroborou a retirada do timerosal da fórmula dos conservantes de vacina. Então, muitas vacinas hoje não usam o timerosal, que é um sal de mercúrio, que era tido como causador do autismo depois do primeiro ano de vida. Então, tudo isso do movimento antivacina, da Associação de Vacinas com Autismo, começou aí em 1998 e vem sendo propagado e difundido por grupos radicais. Infelizmente, ainda combatemos isso. Outro grande herói é o Sir Michael Ruther, que trouxe realmente o autismo para o patamar que conhecemos hoje. Fez grandes pesquisas genéticas, as primeiras pesquisas com gêmeos saíram das mãos desse homem. E ele que é o primeiro editor de um dos grandes manuais de psiquiatria da infância e da adolescência. Outra estudiosa que não podemos deixar de mencionar, que trabalhou naquele hospício que eu falei para vocês, o hospício de Bedlam, junto com seus colegas, é a doutora Lorna Wing. Ela, como o doutor Bernard Hinman, também tinha uma criança com autismo e muito se esforçou para divulgar alguns conceitos que conhecemos hoje, como a tríade de Wing, que é aquela deficiência de linguagem, deficiência de socialização e os comportamentos repetitivos. O conceito de espectro, comparando seu próprio filho com outras crianças no autismo. Ela que revisou os estudos do Dr. Asperger e ficou muito assombrada quando se cogitou a possibilidade dele ter associação com o nazismo. Infelizmente, ela faleceu antes de saber o desfecho da história, mas que colaborou imensamente para que alguns conceitos viessem à tona. Foi mentora da doutora Uta Frith, mentora também do pesquisador Simon Baron Cohen. Também todos esses três trabalharam no Reino Unido, trazendo de volta muito das pesquisas do autismo para a Europa. Então, capítulos recentes, de 82 para cá, nós vemos que o DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, trouxe o termo autismo, tirando o conceito que o assemelhava à esquizofrenia. O DSM-4 já coloca várias formas do autismo, ainda confusamente, porque misturava a síndrome de Rett e a síndrome de Asperger no mesmo grupo. Hoje sabemos das características específicas genéticas que a síndrome de Rett tem, permitindo que no DSM-5 essa síndrome fosse apartada das outras formas de apresentação do transtorno do espectro do autismo. E 2003 para cá, vivemos sob a égide do DSM-5, que vai explicitar o conceito de espectro, considerando como criança com o transtorno do espectro do autismo aquela que tem um nível importante, preocupante de déficits, deficiências, dificuldades de linguagem, de acessar a linguagem, e comportamentos repetitivos ou interesses restritos.
Tá? Sai a questão da socialização um pouco, mas sabemos que aquela questão da linguagem, o déficit de linguagem, vai corroborar para uma dificuldade de socialização. E para os próximos capítulos, temos aí a CID 11, a ser oficialmente adotada a partir de 2022, que vai também ainda detalhar as características clínicas daquelas pessoas com autismo. Eu acho que vale a pena todos vocês que estão aqui prestigiando essa aula fazer um mergulho na literatura a respeito da história do autismo. Eu indico o livro Em Outra Sinfonia, está aí disponível em vários sites, e diversos outros livros, ou até mesmo aí Wikipédia, com o nome dos santos que eu falei, vai fundo, que é muito interessante, é muito importante a gente conhecer a história daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente lida no dia a dia e daquilo que chama a nossa atenção. Tá? Espero que vocês tenham realmente ficado assombrados, igual essa menininha aí. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ao uso de telas, tá? Mas você está numa tela aí, está fazendo o bom uso de telas. Isso aí a gente tem que orientar o bom uso das telas para o estudo e para o esclarecimento. Como eu falei, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem mandar perguntas, sugestões, ou apenas dizer um olá, vi sua aula aqui na plataforma no dia 2 de abril. Podem procurar no Instagram ou no Facebook ou mandar e-mail. Muito obrigado, fiquem com Deus e aproveitem as próximas aulas. Até lá!